Nós vamos comentar a palavra de Deus, Ezequiel 13, do versículo 1 ao 7. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subsistes às brechas, não subistes às brechas, nem reparastes um muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Então, que podemos observar nesse texto? As Escrituras evidenciam que uma das características dos servos do passado era a autoridade concedida pelo próprio Deus. Eles tinham autoridade que era concedida pelo próprio Deus. Contudo, mesmo tendo posição de liderança entre o povo e desfrutando de influência, os profetas desfrutavam de influência. Eles sempre deixavam evidente que suas declarações não provinham de si mesmos. Eles sempre deixavam a observação de que não era eles que estavam falando, era Deus que estava falando através deles. Isto é, eles deixavam claro que somente o Altíssimo era a fonte de suas mensagens e que antes de falarem a Israel, recebiam primeiro a instrução do Eterno. Por isso nós vemos muito essa frase: venha a mim a palavra do Senhor, ou falou o Senhor. Eles usavam sempre estas expressões antes de se dirigirem ao povo. Ezequiel e Jeremias, eles enfrentaram dura oposição dos falsos profetas, pois estes seguiam seu próprio entendimento, eles seguiam o entendimento deles, em vez de caminharem segundo o Espírito de Deus. Esses falsos profetas anunciavam que a nação, naquela época ali de Ezequiel, não sofreria nenhum juízo, que a nação ficaria em paz, que a nação estaria segura, mesmo que eles estivessem descumprindo as leis de Deus. Então eles falavam que a nação estava segura. O Espírito Santo não atua e não se revela de acordo com doutrinas errôneas, mas de acordo com a vontade do Todo-Poderoso, anunciada em sua palavra, na palavra de Deus. Portanto, cabe a cada um examinar ensinamentos, ou seja, quem estiver ensinando, as canções, as músicas, cada um precisa examinar literaturas, ou seja, livros, determinados livros que são passados para ler, a fim de não se deixar iludir por muitos enganadores que têm surgido no meio da igreja do Senhor. Então, Ezequiel e Jeremias, eles enfrentaram grande oposição, porque eles falavam que Deus mandava. Ezequiel falava que a nação ia ficar cativa, que ia ser destruída, só que os falsos profetas só profetizavam coisas boas. Não vai acontecer nada, vai viver tudo em paz. Então, aqui, o que nós podemos observar é que nós precisamos avaliar
tudo o que ouvirmos, para não sermos desviados do caminho da palavra de Deus.